Bom, e hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber em nossos estúdios o professor Naider, e nós estamos aí às vésperas da primeira prova do Enem, que acontecerá neste domingo, dia 3 de novembro, e mais de 4 milhões de pessoas já estão inscritas para realizar essa prova. Naider, seja muito bem-vindo aqui em nossos estúdios, é sempre um prazer muito grande falar com você. E para a gente começar, você como professor de matemática, como vê a importância do Enem para o jovem, para o adolescente que irá prestar neste domingo? Obrigado, agradeço pela oportunidade de estar falando para um assunto tão importante, né? Que é um assunto que eu gosto tanto de poder comentar, de poder falar, né? E assim, o Enem é uma prova muito importante, né? Porque além dele propiciar o ingresso nas universidades federais, né? Ele também, através do ProUni, ele define bolsas para as universidades particulares, né? Então é uma prova nacional, né? Então muito importante porque acaba definindo o futuro de muitos jovens através dessa prova, né? Então é uma prova que tem, como você falou, mais de 4 milhões de estudantes em todo o Brasil farão a prova a partir do próximo domingo, né? E a gente sabe que a gente vai definir a nossa vida através da educação, né? Então a educação é sem dúvida a melhor maneira de a gente conseguir melhorar a vida, e o Enem é uma oportunidade para estar melhorando a vida, né? Então acho que por isso que ele é tão importante. Com certeza. E ele estava me contando um detalhe interessante aqui nos bastidores do TVD, que o ano passado você realizou a prova, né, Naider, como estudante, foi isso? Foi isso mesmo. A gente tem sempre essa intenção de estar orientando os alunos, né? E eu acredito que nada melhor para orientar do que você passar por essa experiência, né? Então eu fiz a prova, né? Fiz os 2 dias de prova, né? E pude sentir a dificuldade que é uma prova como o Enem, né? Que é uma prova muito longa, é uma prova muito cansativa, né? No meio da prova cansa, dá vontade de desistir, dá vontade de chorar, né? Mas a gente tem de superar tudo isso, né? E conseguir ter um bom resultado, né? O que eu sempre peço para os alunos, que eu sempre digo aos alunos, é que tenha essa compreensão de que é uma prova importante, né? Então que leve a prova com muita seriedade, porque isso pode estar definindo o nosso futuro, mas também, por outro lado, saber que a vida sempre nos dá outra oportunidade, né? Então, se às vezes não foi bem no Enem, não é isso que vai ser determinante na nossa vida. Haverá outras oportunidades, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, né, levar muito a sério a prova, né, e também não se preocupar com se o resultado não for o esperado, porque certamente haverá outras oportunidades, né? Com certeza. Eu acredito que o adolescente, a partir do momento que ingressa no ensino médio, já vem essa pressão. Será que eu vou passar no Enem? E agora, nos últimos dias que antecedem a primeira parte da prova, a pressão aumenta. Naider, quais são as principais dicas para esses alunos que irão realizar a prova neste domingo? Acho que a primeira dica tem de ser tentar manter uma rotina, né? E chegar para a prova fisicamente bem preparado, no sentido de estar descansado, né? Estar bem alimentado, tá? Levar alimento para consumir durante a prova, porque, como eu disse, é uma prova muito longa, que exige muito, estar bem hidratado, para você conseguir não ter outras preocupações que senão apenas a prova, né? Então, acho que essa é a primeira. Tem gente que não gosta muito de estudar nas vésperas. Eu já sou o contrário. Se eu fico com alguma coisa na cabeça, eu quero tirar aquela dúvida, se tem alguma fórmula que eu não lembro. Então, eu sempre acho, claro, sem se cansar, eu sempre acho que mesmo no próprio dia ali, dá uma revisada, dá uma olhadinha em nada que se canse, né, que leva à exaustão, né, mas que se dá uma revisada de leve nos últimos dias, e é isso, está bem preparado até fisicamente, porque é uma prova longa, cansativa, que exige muito, inclusive fisicamente, dos estudantes, né? Com certeza. Então, para a garotada aí que irá prestar essa prova, nada de festa nesta sexta e no sábado, deixa para comemorar depois, né? Isso, né? Manter a rotina, dormir cedo, né? Acordar disposto, se alimentar bem, estar bem hidratado, né? Deve estar bem quente no domingo, né? Então, assim, verificar o local da prova, né? Com antecedência, chegar com antecedência, né? Para fazer a prova o mais tranquilo possível, né? Para não ter outras preocupações senão a própria prova, né? Com certeza, verificar também os documentos que vão levar, os materiais que vão levar, né? Isso, o Enem é bem rigoroso com isso, né? Ele
não permite, né, outros materiais que senão a caneta preta transparente, né? Então o documento de identidade, né, não permite a utilização de nenhum outro material, nenhum outro equipamento eletrônico, porque é uma prova que é um concurso, vale muito para muitos, né? Então a questão de segurança é uma preocupação muito grande do Enem, né? Então, e tentar fazer a melhor prova possível, né? Acho que isso que é importante. Com certeza. Ô, Naider, outra questão importante, que até nutricionistas têm falado sobre isso nas redes sociais, é a alimentação, né? O pessoal deve optar por uma alimentação leve também, é isso? O que eu sempre digo é tentar manter uma rotina, né? Eu gosto sempre de contar uma história de um amigo que ele comeu muito para fazer o Enem, né? E se sentiu bem porque ele estava acostumado a fazer isso, né? Então a gente até estranhou, né? Eu sempre lembro dessa história dele, porque assim, eu sou uma pessoa que não sou de comer muito, né? Então acho que o mais importante, mas sou de comer, né, várias vezes. Então assim, fazer um intervalo durante a prova para hidratação, né, e para se alimentar, eu acho fundamental, mas eu acho que sempre manter a rotina, né? Acho que como é uma prova que vai exigir muito, né, manter sempre a rotina. Acho que os alimentos leves são os mais indicados, mas sempre de acordo com a rotina dos estudantes aí, né? Muito bem. E a expectativa é que aqui em Mococa aconteça tudo da melhor forma. E, Naider, existe aí opções já que o pessoal tem, até mesmo para dicas de estudar a redação, o tema? O tema da redação é sempre porque a redação é uma das provas do Enem, né? Então você tem o valor, o Enem é composto por 5 provas, né? Uma delas é a redação, então a redação tem um peso, né, decisivo no Enem, né? E eu sempre assim, né, também acredito que será um tema social, né? Isso nos últimos anos tem ligado a algum tema social, algum problema social. O Enem sempre pede uma proposta de intervenção, né? Ou seja, como não só apontar o problema, mas como solucionar esse problema também, né? E assim, muitos têm apostado numa questão mais ligada à questão ambiental, à questão ecológica, né? E os problemas causados por essas questões ambientais e ecológicas, né? A gente teve o Provão Paulista essa semana, que também, né, optou na redação por um tema social da gentrificação, né, um tema que atinge as grandes cidades. Mas então eu acho assim, também não dá para fugir muito disso, né? Vai ser um problema, acredito, né, que será um problema social, e ao invés de apostar alguma coisa ligada à questão ambiental, aos problemas ambientais que são tão recorrentes em nossa, né? A questão ecológica, ela é muito presente no Enem, não só na redação, mas principalmente na área de ciência da natureza. A questão ecológica é muito presente em todos os Enems. Então, sempre ter essa atenção para a questão ecológica, a questão da preservação ambiental, a questão do meio ambiente. Acho que essa é uma dica que serve para a redação e para todas as áreas também, né? Com certeza. A gente sabe que a redação acaba sendo um peso nas notas do Enem, mas o restante da prova também o aluno deve levar em consideração a importância. No caso de matemática, que é a sua área, professor, quais são as dicas para a elaboração, para a execução da prova? A matemática no segundo dia, né, no segundo domingo, junto à prova de matemática, a prova de ciência da natureza, né, é a prova que mais assusta os estudantes, né? A prova é considerada a mais pesada, né? O primeiro dia é um dia assim, mais tranquilo, o segundo dia de Enem é um dia, sem dúvida, mais pesado. A prova de matemática, eu senti isso na pele, é uma prova, não é de um nível muito difícil, mas é uma prova muito longa, né, muito extensa. Então, se você se dedicar muito tempo a resolver as questões, vai faltar tempo no final, tá? Então, a dica que a gente sempre dá é, não conseguiu chegar ao resultado, que pula para as outras, não compensa perder muito tempo em questões que você não vai chegar ao resultado. Então, assim, não saiu de logo o resultado, pula para outras questões, porque vai ser, né? E a prova de química, que também é no segundo dia, né, que faz parte de ciência da natureza, é tida, e eu concordo com isso, a prova mais difícil do Enem, né? Eu tenho um relativo conhecimento em química, em física, né, mas a prova de química me assustou também. Se eu tiver de apontaria a prova de química como a mais difícil do Enem, né? Então fica aí de alerta, não para
para os alunos ficarem com medo, mas levar como uma experiência, né? Isso. Dando uma atenção especial aí a essas provas de química, matemática e física. E o Enem tem uma outra coisa, né? Ele usa um sistema de correção chamado TRI, né? Teoria da resposta ao item, né? Que de uma certa forma ele faz uma média dos resultados, né? Então, assim, se você não vai... Isso até, por um lado, é bom, né? Porque se você não vai muito bem na prova, mas os outros também não foram, isso aumenta a sua nota. Então, por isso que você não pode desistir nunca, você tem que sempre tentar resolver as questões, sempre tentar fazer, né? Porque de certa forma, às vezes, você não precisa acertar tudo, você precisa ir bem como os outros, ou melhor do que os outros ali, né? Isso de uma certa forma ajuda a aumentar a nota em matemática, por exemplo, quando que você não vai muito bem, mas os outros também não vão muito bem, isso ajuda a elevar a sua nota. Então tem de ser, nunca desistir, sempre fazer o máximo possível ali, né? Muito bem. Naider, muito obrigado pela sua entrevista, que foi bastante esclarecedora, tenho certeza disso. E qual que é o seu recado, qual que é a sua mensagem hoje para todos os seus alunos e para os alunos que irão prestar a prova do Enem? Então, eu agradeço pela oportunidade para estar falando aqui. E aí quero desejar que todos os estudantes façam uma boa prova, né, que estejam bem preparados nesses domingos que seguem aí, né, e acreditar que a educação transforma para melhor a vida das pessoas. Então, todos que vão fazer Enem, acho que acreditam que a educação é a melhor forma de conseguir uma vida melhor, e acho que isso que deve nos mover como sociedade aí, né? Com certeza, obrigado mais uma vez. Isso, eu que agradeço. E boa sorte a todos. Tá certo.